seguir, Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, um abraço a todos. A recente declaração do deputado federal Aguinaldo Ribeiro é um sintoma de que não há céu de brigadeiro nesse momento entre os aliados do governador João Azevedo. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. As questões nacionais e até as internacionais contaminaram a política local de tal modo que tem vereador chegando à Câmara Municipal um dia enrolado numa bandeira de Israel, outro dia embrulhado numa bandeira norte-americana. São as conjuminências, como diz um amigo meu, da nossa política. E em um cenário onde, pelo menos por enquanto, tem pré-candidato ao governo do Estado que só será candidato se mudar de legenda, nós convidamos para bater um papo no Ponto a Ponto dessa semana o ex-governador paraibano Ricardo Coutinho, que hoje atua em Brasília. Nós queremos agradecer, governador, sua presença no Ponto a Ponto. Prazer é todo meu, Paulo. Como está sendo sua vida lá em Brasília, Ricardo? Minha vida fazia muito tempo que não estava tão serena e tão tranquila. E eu ganhei um filho de 2 anos e 5 meses, né, agora. A Amanda está trabalhando, eu também estou fazendo algumas consultorias, né? Enfim, e estou acompanhando a política, né? Estou lá participando de algumas discussões importantes e sempre, todo mês, vindo à Paraíba, passar 10 dias tal, e cobrir uma região, conversar com gente conhecida, rever investimentos que foram feitos na minha época de governador. Enfim, eu estou gostando do que eu estou assistindo. A gente, quando conversa com o Ricardo Coutinho, percebe que no semblante assim há uma leveza, uma coisa mais suave, mais maneira do que quando estava no poder. Isso é verdade ou é impressão minha? Rapaz, é verdade, Paulo. Veja bem, eu nunca sei ser pela metade. Eu sempre fui inteiro. Eu nunca fiquei em cima do muro, eu sempre tenho opinião. Todo mundo sabe disso, uns gostam, outros não, mas eu sou dessa forma. Então, eu ia dormir 1h da manhã. Eu dormia quando era governador, 1, 2 horas da manhã, e 7 horas estava acordando, porque eu fazia agenda o dia inteiro, seja de receber pessoas, seja de visitar obras, seja de viajar. À noite despachava centenas de papéis, de 10 até meia-noite, e quando terminava ainda ia mandar os zaps para os secretários, que porventura eu tivesse na cabeça, e receber informações particularmente da segurança pública. Então, você dormir, né, contando os homicídios era alguma coisa que não fazia bem, não, né? Mas, de todo jeito, assim, o que nós conseguimos fazer está muito presente, é impressionante. 8 anos, praticamente, depois, onde você encontra, onde você vai, se eu for aqui em Genipapo, se eu for aqui em Catolé de Boa Vista, se eu for ali na via que hoje chama-se Rômulo Gouveia, né? Avenida Sim. das Nações, sabe, se for na área da educação, na área de saúde, é muita presença daquilo que foi produzido com pouco dinheiro numa época dos 8 anos que nós governamos o Estado. Isso me faz bem. Nessa vivência em Brasília, tem oportunidade sempre de ir ao Congresso Nacional? Eu converso muito com o líder da bancada do PT, Lindeberg, que é paraibano, né? E com outros parlamentares, Humberto Costa, em reuniões do próprio partido, né? Tenho acompanhado. Enfim, eu estou lá por dentro da conjuntura e eu acho que isso foi isso que me impulsionou muito para decidir ser candidato a deputado federal. Eu olho assim para o Congresso, eu acho que o Brasil precisa de um Congresso melhor. Está precisando de uma renovada, não está? Precisa de uma renovada, e uma renovada não só de nomes, né, mas de conteúdo, de ideias, ou seja, o povo, como na Paraíba, penso eu, e acho que a falha é exatamente nossa, né? Mas o povo não pode dar 70% a um candidato a presidente com uma determinada programa, com um determinado programa de governo, e ao mesmo tempo só eleger um deputado. Né? Tem algo que não está equilibrado nisso. Então, e ao mesmo tempo lá, particularmente nessa última crise
né, que é a crise do Trump, que é o ataque inaceitável feito contra o Brasil. Se você observar bem, deputados federais, inclusive da Paraíba, participando de reuniões com a bandeira do trumpismo. Isso é inaceitável, né? Isso é uma coisa, é uma traição à pátria. Não é? Então, esse Congresso, em sua maioria, porque você tem gente valorosa lá dentro, de todos os espectros políticos, não é só da esquerda, você tem gente valorosa. Esse Congresso ele não pode perdurar, porque ele está completamente dessintonizado, né, dos anseios e das necessidades de um povo brasileiro que está diante da maior mudança que nós conhecemos no mundo. O mundo está deixando de ter um dono só, e toda essa perseguição e esse ataque à nossa soberania é um atestado disso. Os Estados Unidos estão atestando o seu declínio, né, para ter vários polos. Isso é fundamental para o Brasil. O Brasil vai sair muito forte dentro das próximas décadas, porque ele vai poder negociar com o Oriente, vai poder negociar com a China, com a Rússia, com a Índia, né, com o Vietnã, que já começou a negociar, e vai poder negociar também com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a América do Sul. Ou seja, nós só temos a ganhar com essa multipolaridade que o mundo está. E todo nascimento é uma ruptura, né? O nascimento disso está fazendo uma ruptura do que foi todo o século passado. Os Estados Unidos sendo a potência hegemônica. Os Estados Unidos continua a ser uma grande potência, porém com outros polos, particularmente comandados, penso eu, pela China. Ricardo, e esse superpoder do Congresso, inclusive no fator econômico, qual é a sua visão sobre isso, do presidente ficar assim meio que de mãos atadas, sem poder fazer muita coisa? Eu acho que isso é inconstitucional, não é? Porque se você observar bem, no regime presidencialista, o executivo é quem ordena a despesa, é quem manda o recurso. A responsabilidade é dele porque ele responde. Nos estados é assim, né? Nos estados é assim. Ou seja, ele responde. Na verdade, o Congresso, desde o golpe de 16, a preparação do golpe em 2015, esse Congresso começou a avançar sobre o orçamento, particularmente com as emendas impositivas que começaram baixinhas, né? Aumentou em Temer e chegou no primeiro ano de Bolsonaro. Deram um cheque-mate em Bolsonaro. Bolsonaro não tinha o menor interesse em fazer universidade, fazer pontes, enfim, desenvolver o país. Para ele, o país já era aquele cercadinho ali do Palácio do Alvorada. Ele simplesmente, do Palácio do Planalto, perdão, ele simplesmente jogou o orçamento. Que Lira pegou, Arthur Lira pegou. Então você tem hoje 50 bilhões nas mãos. É por isso que muitas e muitas vezes o parlamentar ele não está nem aí com a opinião pública, porque ele chega na época da campanha, assim, compra 2 mil ali, o outro 3 mil, e essa bolsa de apostas, né, ela existe mesmo. Você está ali, é 2 mil, 3 mil, 5 mil, e ele vai distribuindo pulveriza nas cidades, nas lideranças. Se elege e não tem nenhum compromisso com o conteúdo, né, ideológico, programático de um mandato. Esse é um mal da nossa democracia. Agora, isso dificulta a pretensão de uma pessoa como Ricardo Coutinho, que quer uma cadeira no Congresso Nacional. Quer dizer, do jeito que está, praticamente todo mundo ali se reelege dessa forma. Eu tenho consciência de que, apesar de tudo que nós fizemos ao longo desses 8 anos em que fui governador, Paulo, eu tenho consciência de que a única forma de ganhar a eleição é na pré-campanha. Porque na campanha não se pode lutar contra até o resto dos orçamentos secretos, das emendas PIX, de tudo, né, de tudo que deformou a relação do Legislativo com o Judiciário. Então, eu acho que o STF, e o ministro Flávio Dino está tratando disso, o STF vai ter que se pronunciar sobre isso. Porque se pode 50 bilhões, por que não pode 100, por que não pode 200? Ou seja, ao mesmo tempo, quem ganha a eleição não vai conseguir, em hipótese alguma, né, colocar em prática o seu programa de governo, porque a metade do orçamento vai para o pagamento da dívida pública, né, a outra metade vai para a Previdência, a metade da metade vai para a Previdência, o custeio, e o Brasil fica sem ter como investir. As emendas parlamentares são maiores do que o maior programa de investimentos que esse país tem, que é o PAC. Agora, Ricardo Coutinho é PhD em fazer campanha sem
Sem carvão, sem dinheiro, porque na sua para o Senado foi assim, não é? Eu não tinha um centavo, rapaz, na campanha do Senado. Um juiz, ele me proibiu de usar o fundo partidário. E vê que coisa, né? Ou seja, faltando 15 dias, eu me recolhi em casa e comecei a fazer internet, só internet, live, assim. E teve 400 e quantos mil votos? 431 mil votos, sabe? E fora toda a campanha orquestrada que uniu os dois adversários meus, ou seja, uniu os dois, porque a ideia dos dois era me derrotar, né? E uniu em torno da seguinte questão: o voto é nulo, não vai anular o voto do Lula, tudo aquilo não vai estar na urna, tudo aquilo foi feito exatamente para me derrotar. E eu acho que eu saí vencedor, porque ter 430 mil votos numa situação como essa, eu não sei se outra liderança aqui dentro do Estado teria, não. Agora, para a gente fechar esse primeiro bloco, no seu modo de ver, o presidente Lula deu uma melhorada na imagem nessas últimas semanas, saiu daquela estagnação que estava assim, e melhorou mesmo? Eu acho que sim. É visível isso lá em Brasília? É visível. É visível porque Lula, Lula, ele é um animal político que renasce a cada momento. Lula é a maior liderança que esse país já produziu. Lula hoje é a maior liderança do mundo democrático, né? Lula é alguém que governa um país que está saindo de uma situação bastante delicada, né? Dentro de uma população cuja uma grande parcela foi profundamente manipulada pelas redes sociais, inclusive, pelas big techs, né? E ele conseguiu trazer o país de volta às políticas públicas, conseguiu organizar o crescimento do produto interno bruto, conseguiu ter o crescimento da massa salarial, do salário mínimo, que fazia 6 anos que estava congelado. Ou seja, o presidente Lula tem feito um trabalho que não é fácil, porque tem muita coisa que ele quer, mas ele sabe que o Congresso não deixa. Para você ver, até o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, dos muito ricos, né, que ia ser cobrado para garantir, que vai ser cobrado, porque nós ganhamos no STF, para garantir a isenção de quem ganha até R$5 mil de imposto de renda, né? Até isso o Congresso derrotou, e dos 12 deputados, só um, Luiz Couto, votou, né, com o IOF sobre os ricos, sobre as casas de aposta. 11 votaram contra. Então, é essa falta de sintonia política entre aquilo que a população quer e precisa e aquilo que a nossa bancada dá. Agora, não tem ninguém nomeado no meio disso. Todo mundo é eleito. Verdade. Né? Então, isso só se resolve, né, num esforço pedagógico perante o povo. De conscientização. Muito bem. Vamos fazer uma pequena pausa, temos mensagens importantes que chegam até você agora e a gente volta já para o segundo bloco da entrevista com o ex-governador Ricardo Coutinho. E aí vamos falar sobre a política paraibana e a pretensão de Ricardo de virar congressista, de virar deputado federal na eleição do ano que vem. Voltamos já. Fala, minha turma, sabadão, 2h da tarde, tem mais um IT Games e no programa vamos ver que GTA 6 está chegando, vamos ver o possível preço e também a data de pré-venda. Controle Game Surge G7 foi lançado para Xbox e PC. Naruto no Free Fire com skins e itens irados. Battlefield 6 anunciado com trailer e data de lançamento. E Phantom Blade Zero tem gameplay insano de 20 minutos. Espero por vocês, canal 18.1 na Redita e também no YouTube. Pesquisa lá IT Games no canal da Redita e acompanha. Enquanto o mundo gira, a notícia chega primeiro aqui para deixar você bem informado. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto. Acesse www.camisa10.net.br. Esse aí na bike sou eu. No começo, minha mãe me segurava,
Um dia ela me soltou e eu saí pedalando sem perceber. Com o inglês, foi a mesma coisa. Eu não entendia nada, mas quando eu me soltei, eu tava falando. Nice hat. So funny. When you learn something naturally, with confidence and expert teachers, you'll never forget it. English and Spanish for life, only at CCAA. CCAA, é assim que se fala. Estamos de volta com o Ponto a Ponto, hoje conversando com o ex-governador paraibano Ricardo Vieira Coutinho. Ricardo foi vereador em João Pessoa, foi deputado estadual, depois governou a Paraíba por 8 anos. Está muito diferente hoje a política paraibana de quando o Ricardo começou lá atrás como vereador? Bem diferente. Eu acho que a grande diferença é a existência da rede internet, das mídias sociais. Eu acho, Paulo, que o algoritmo vai matar a política, está matando já a política e a própria democracia dessa que a gente tem no mundo ocidental. Essa democracia não se sustenta. Não tem mais volta não, Ricardo? Eu acho que tem mudanças a serem feitas. A primeira delas é um controle democrático, não é governamental, mas democrático sobre as mídias sociais. Coisa que a Austrália já começou a fazer, que a Noruega está discutindo. O mundo civilizado está discutindo, porque está bem claro que a manipulação coletiva das pessoas não gera coisas boas, porque é só a parte mais terrível é que se sobressai. Pode ver, uma notícia boa, ela não estoura, ela não entra no trip, sabe, no TT. A mídia tradicional está prejudicada no seu modo de ver? Eu acho que sim. Agora, a mídia tradicional, ela passou, por incrível que pareça, a mídia tradicional é que deveria dar às mídias sociais o conteúdo, mas passou a ser o inverso. Está invertido. Invertido. A mídia corporativa, digamos assim, é que está bebendo da internet. Inclusive usando a linguagem, né? Desvirtuada, muitas vezes, o assassinato da língua pátria, tudo isso, né? Exatamente. Essas coisas. E eu acho que essa é uma tarefa, essa regulação, essa é uma tarefa profundamente necessária. Olha, eu vi numa coluna aqui de Campina Grande, para você ter ideia, né? Que, com outro nome que eles usam, tal, mas que existe em Campina Grande 5 tentativas de suicídio por dia. Ora, o que é que justifica isso? O que é que justifica tantos jovens pelo mundo afora estarem pondo fim à sua própria vida? Tem algo, e a única coisa que mudou nesses anos foi a chegada da internet que isolou as pessoas. Eu não estou dizendo que seja ruim, eu estou dizendo que eu estou colocando bem um usada aspecto é negativo. ótimo, né? Se bem usada é ótimo. Isolou as pessoas e criou bolhas, geralmente bolhas de ódio, de ressentimento, então é preciso que o poder público atue nisso. Agora, como controlar isso? Porque está aberto para todo mundo. Cada um... É como uma folha de papel em branco que a gente escreve o que quer, né, no papel. As big techs, elas terão que fazer filtros, coisa que elas não querem. O ataque de Trump à soberania do Brasil e de outros países é em busca de não permitir que isso seja regulamentado, né? Como se ele fosse o imperador do mundo. Ele não é. Talvez se tivesse sido há 50 anos atrás, ele seria, né? Pela força bélica e econômica que tinha. Hoje não. Hoje o mundo já passou pelo estágio que ele acha, né? E acho que o Brasil vai sair bem fortalecido dessa crise, né, diplomática com os Estados Unidos, diplomática e econômica. Mas as big techs, se nós não fizermos isso, a política estará assassinada, estará morta e a democracia também. Nos últimos dias a gente tem visto manchetes de blogs, de portais, de publicações aí, programas de rádio também. Ricardo Coutinho passou a defender a candidatura de Adriano Galdino, que seria ou será um palanque para Lula. É isso mesmo? Sabe muita coisa, né? Coisa que eu não disse, inclusive. Eu não chamei Adriano para o PT, ao contrário, eu até acho que ele não deveria entrar não deve entrar no PT, essa é a minha opinião pessoal. Se bem que lá no Republicanos ele não será candidato, né? Não, ele tem que ser do Republicano. Aliás, tem coisas interessantes. Adriano não será candidato pelo Republicano se ficar no Republicanos. O Efraim Filho não será candidato se ficar no União Brasil. Exatamente. E Cícero não será candidato se ficar no Progressista, né? Sem dúvida, isso, né? Sem dúvida. Ou seja, é o encontro dos rejeitados, né? Partidariamente falando. Mas se ele quiser realmente ser candidato, ele vai ter que ter um partido. Vocês têm conversado ultimamente? Eu converso sempre com o Adriano, com o deputado Adriano. Então, eu acho que ele vai ter que ter um partido.
e vai ter que chegar à conclusão final, derradeira, de que nem Hugo Mota quer, né, uma candidatura dele, e nem João Azevedo quer uma candidatura dele, né? Porém, se ele se articula com os setores progressistas, ele pode cumprir um papel importante. Porque a grande questão é o seguinte, né? Ele teve uma reunião, me permita, nas últimas horas com Luiz Couto, padre Luiz Couto, e tem conversado muito também com Cida Ramos. E com o vereador Marcos Henriques, que eu vi também na internet. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele talvez tenha passado despercebido pelos colunistas, por quem discute política, mas na semana passada ele disse uma coisa profundamente interessante para o pessoal do PT. Ele disse que o candidato deste bloco, né, governista, precisa, uma das características é apoiar a candidatura do presidente Lula. O atual governador, que quase nunca responde nada, né, não tem posição e tal, imediatamente respondeu a isso, dizendo uma coisa, que não era necessariamente, né, uma condição para poder ser o candidato do grupo. Ou seja, se dentro do PT, durante todo o processo de aproximação em 24 com Cícero, em 22 com João, a questão era, não, que vai votar em Lula, vai votar em Lula. E agora assiste calado a uma confissão dessa. Ora, se isso não é uma referência para se montar uma chapa, qual vai ser? Porque programa não é. Não é? Programa, você monta uma chapa para quê? Só para dividir o poder? Um palanque com Lucas Ribeiro, candidato à reeleição, em João saindo, será um palanque de Lula? Essa é a minha pergunta. É a dúvida. O de Adriano seria? O de Adriano, com certeza, porque Adriano já colocou. E acho também que não tem nenhum problema o presidente Lula ter mais de um palanque. Não tem problema. Eu, em 2010, você lembra, eu enfrentando o ex-governador José Maranhão, que tinha o PT na sua vice, né? Portanto, eles apoiavam a Dilma, e o senso comum dizia que eu teria que apoiar a oposição a Dilma. Acho que era Zé Serra, né? Era alguém do PSDB. Eu simplesmente disse que não, eu apoio a Lula, a Dilma, porque eu tinha um compromisso com a minha visão de Brasil, de projeto político, né? Então, teve dois palanques aqui, o meu e o do governador José Maranhão. Então, agora, você chega hoje em dia, um dos princípios que seria a votação, né, enquadrar as candidaturas locais dentro de um projeto político de nação, representado pelo presidente Lula. Aí o que se diz que votaria no presidente Lula diz que isso não é necessário. Um toque lá no primeiro bloco sobre essa pretensão de Ricardo Coutinho de se candidatar a deputado federal. Já me disse que a repercussão tem sido boa nas cidades. O que é que Ricardo vai defender? Que bandeiras vai apresentar, além das obras e ações que desenvolveu quando era governador? Olha, eu acho que tem algumas coisas estruturantes que nós vamos ter que encarar. Por exemplo, o semiárido. Os 80% do território nordestino é de semiárido. Se brincar, está mais do que isso, porque Guarabira no Brejo, que nunca foi semiárido, hoje é semiárido, né? O Banco do Nordeste já considera... O Brejo deixou de ser brejo, né? O Brejo deixou de ser brejo. Então, eu acho que um Fundo Nacional de Investimentos e Desenvolvimento do Semiárido, com recursos do BNDES, com recursos do BNB, com recursos do Orçamento Geral, com emendas, é fundamental para projetos específicos nessa região. Aliás, o pessoal reclama que a sede do Instituto do Semiárido é em Campina Grande, mas não se divulga muito o que é que o Instituto faz, né? E o Instituto, o INSA, teria um papel fundamental como um grande, penso eu, um grande chancelador dos projetos. Desse ecossistema não todo. Não só projetos na agricultura, mas na indústria de beneficiamento. Né? A Paraíba pode voltar a ser um grande polo produtor, por exemplo, de bovino. Né? A Paraíba pode passar a ter indústrias de médio porte espalhadas pelo... A própria caprinocultura, né? A caprinocultura, que é o maior produtor. De leite de cabra, né? Ou pelo menos era na época que eu saí, mas deve continuar a ser. Né? Eu lembro que a Paraíba foi o único estado do Nordeste que, com aquela seca que acometeu, que perdurou durante o nosso governo, aumentou o seu rebanho bovino, o único.
Nós aumentamos, ou seja, a estratégia do Estado de chegar com a ração, com o milho, sabe, para poder segurar lá o gado, foi muito importante para milhares e milhares de famílias de pequenos produtores. Os jovens captam bem, recebem bem a mensagem de Ricardo Coutinho ou são os mais maduros? Olha, evidentemente que se você olhar bem, eu saí em 2018, alguém que passa a votar esse ano, né, com 16 ou 18 anos, teria 10 ou 12 anos na época provavelmente que não conhece a história. Né? Ou seja, a não ser que tenha interesse, que chega ali na escola e diga, essa escola aqui, quem é que fez, tal. Ou o professor, né? Eu sou o maior construtor de escolas na história da Paraíba, Paulo. Eu sou não, é o governo que eu representei, o maior. Né? E nós fizemos para os municípios também. Só dessa escola técnica de Campina Grande aqui, que eu lembro que quando nós íamos abrir, o fluxo de alunos vindos do setor privado era enorme, porque claramente o ensino estava melhorando, né? E isso é repassado automaticamente pelos pais, né? Então você cria uma onda que nós tivemos que colocar ali uma barreira, porque senão vinha muito mais gente do que da rede pública, né? Mas aquela escola, aquele tipo de escola, aquele padrão, foram 16 no estado, depois não foi mais nenhuma, compreendeu? Então, eu acho que eu tenho como chegar no jovem com muita arte, muita cultura, com as coisas que foram feitas, com esse centro cultural aqui de Campina Grande, que nós é que fizemos, depois de muita promessa. Enfim, eu estou muito disposto, eu estou entusiasmado com esse projeto, porque eu acho que essa abertura desse novo mundo aí, que eu estou chamando dessa forma, vai exigir muito das pessoas conhecimento, compromisso, e vai exigir muito do legislativo, né? Ricardo, para a gente fechar o programa, mais alegrias ou mais decepções com a política até agora? Olha, se eu for pesar tudo, né, onde eu ando, eu encontro alguma coisa relevante, importante para as pessoas. Isso é gratificante, né? É gratificante. Então é mais alegria. Tá aqui ali dão umas pancadas, mas machucam também, né? As pancadas vieram porque reconheceram o meu tamanho. Reconheceram o meu tamanho. Se eu não significasse nada na política, jamais teriam montado, né, aquilo que montaram. Jamais. Fizeram isso porque a Paraíba finalmente teve um governo que dizia, não, ali está gastando demais, você não sabe, é isso aqui, você não muda aqui um sargento que está dentro de uma cidade porque ele fez o certo. A Paraíba finalmente teve um governo que nunca, e nem permitiu durante o seu mandato que algum familiar fosse candidato. Quem é que fez isso na Paraíba? Então, os ataques que eu sofri, né, estão exatamente nessa órbita, na órbita de ter uma postura democrática no Brasil, de defender as pessoas que precisavam ser defendidas, de denunciar o lawfare, como eu denunciei, né? Então, eu faria tudo novamente, amigo, para receber a pancada, mas, ao mesmo tempo, para poder, sabe, chegar lá no Genipapo e ser abraçado pelas pessoas, porque quando chovia era um horror, sabe? E ninguém nunca tinha feito a estrada. Chegar aqui em Catolé de Boa Vista da mesma forma. Então, eu não tenho do que reclamar. Ao contrário, eu vou continuar lutando pela democracia e vou continuar lutando pela capacidade de criarmos uma condição de vida muito melhor para o nosso povo. Ricardo Coutinho, é sempre bom recebê-lo aqui no programa. Prazer é todo meu, Paulo. E vê-lo bem de saúde, para mim, é uma alegria. A mesma coisa digo eu. Você está acompanhado hoje aqui pelo colega radialista e advogado Diego Lima, né? Diego Lima, é um grande radialista. Região ali do Vale do Mamanguape, né? Apaixonado pelo rádio, apaixonado por notícia e pela advocacia também, né? Muito obrigado, Ricardo. Obrigado a você, Paulo. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. A gente marca encontro no próximo Ponto a Ponto. Felicidades e até lá. Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa.